Aí aconteceu aqui, ainda no capítulo 2, amados, no versículo 19, ó. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito. Tá vendo? Apareceu de novo o mesmo anjo, vai agora só no Egito, diz assim, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos, por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Preste bem atenção em tudo isso. Primeiro ele recebe uma orientação para ir para o Egito. Agora morreu Herodes, o inimigo, aquele que queria matar Jesus Cristo, aquela criança. Então ele está dormindo agora no Egito. Esse anjo vai aparecer para ele e vai falar: olha, meu filho, pode voltar para Israel, porque aquele que queria matar Jesus, ele já morreu, pode voltar tranquilo. Só que quando ele volta, quem estava no poder era o Arquelau, que era filho de Herodes. Aí mais uma vez ele tem uma orientação: olha, não vá para essa região da Judéia, leve o menino para Nazaré, para proteger a criança e também para que se cumprisse uma profecia de que Jesus Cristo seria o Nazareno. Ele não nasceu nesse lugar, ele nasceu foi em Judá, mas deveria morar agora temporariamente nessa cidade. Foi nessa cidade aqui que ele cresceu. Agora, por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque Deus, ele vai também nos orientar. Se você estiver no centro da vontade de Deus, você pode estar tranquilo. Pode ter Herodes, pode ter Arquelau, pode ter Nabucodonosor, pode ter quem for. Deus vai proteger você. Agora, o que você não pode é querer ser o super-homem. Ah, porque eu sou de Deus, eu posso qualquer coisa. Não tem aquele versículo que diz: eu posso tudo. Mas tenha cuidado, você pode tudo do lado de Deus. Não vá querer: ah, porque eu sou de Deus, eu vou pular aqui desse avião sem paraquedas. Aí não pode. A Bíblia diz que você não pode tentar a Deus. Não é porque eu sou de Deus que eu vou fazer qualquer coisa ou andar em todos os lugares. Eu tenho que estar onde há a vontade de Deus para mim. Amém? Vamos ver aqui. Eu quero que você abra no Velho Testamento, livro de Provérbios. Então, nós dependemos sim da orientação de Deus. Nós somos pessoas dependentes da vontade de Deus. Não somos pessoas independentes, não agimos por conta própria. Nós temos que agir segundo a visão da igreja, sim ou não? O pastor, ele fala: olha, amados, vamos fazer campanha A, vamos fazer campanha B. Aí você diz assim: eu não vou participar. Você quer ser uma pessoa independente, não é isso? Cristão não pode ser independente. Cristão é dependente, amado. Nós temos que estar sempre debaixo de uma orientação. Se estamos debaixo de uma orientação de que vamos participar dessa campanha, e essa campanha vai ser bênção, se você crer, você vai viver a bênção de Deus. Ah, pastor, mas eu não vou fazer ou vou fazer. Quando nós conhecemos a Deus, nós temos que estar debaixo daquilo que é a orientação de Deus. E Deus vai usar as pessoas. Ah, eu só vou obedecer a Deus, eu não vou obedecer a nenhum homem. Aí ele vai usar quem, amados, para falar com você? Não, pastor, eu vou esperar igual o José, eu vou esperar um anjo. Aí quando vem um anjo na tua frente, você vai ter medo. Você já viu um anjo? Foi que já viu um anjo aqui? Às vezes, amados, sabia que você pode estar numa situação difícil, aí Deus manda alguém e aquela pessoa era um anjo, você nem sabia? Não sei se já aconteceu isso com você. Você está assim num momento, o carro deu prego, de madrugada, aí surge alguém do nada, aí ajuda você ali, nunca mais você vê aquela pessoa. Teve um jovem lá perto da minha casa que ele teve um acidente, amados. Ele falou que ele estava no interior dele, sabe? Que já era longe. E onde ele estava era longe do interior. E ele recebeu um acidente, não tinha ninguém. Ele disse que do nada apareceu uma pessoa que conhecia ele.
que levou ele de carro até o hospital. Aí quando ele foi agradecer, cadê aquela pessoa? Vai que seja um anjo. Vamos ver aqui. Capítulo 3, versículo 5. Eu particularmente, eu nunca vi um anjo, pelo menos de asas, né? Porque o anjo aqui não diz se tem asa ou não, mas... Capítulo 3, versículo 5. Eu não quero ver demônio. Eu não quero ver. Tem pessoa que da igreja que quer ver demônio. Não, eu quero ver anjo, eu quero bênção. Capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor, olha aí o que ele diz, de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Essa é uma orientação que devemos ter em nossos dias. Devemos sempre confiar em Deus. Às vezes a gente confia muito em nós mesmos. Um exemplo bem óbvio da palavra de Deus é quando o Samuel, e o Samuel você sabe que era um homem de Deus. A mãe dele, a Ana, ela era estéril. E quando ele nasceu um voto que a mãe dele fez. Porque ela era estéril e queria ter um filho. E ele nasceu, e ele era um sacerdote na casa do Senhor. E certo dia Deus fala assim para ele: meu filho, eu quero que você vá até a casa do Jessé. E lá na casa do Jessé, em Judá, você vai ungir o novo rei de Israel. Porque eu estou muito desgostoso com Saul. Então esse homem vai até a casa do Jessé. E ele entrando na casa do Jessé, ele vai falar: olha, eu estou aqui para ungir o novo rei de Israel. Eu quero que o Senhor me traga aqui os seus filhos. Davi estava cuidando das ovelhas. E ele apresenta os seus filhos. Eles ficam todos ali na frente do Samuel. E o Samuel, ele chama... que tinha o melhor grau de instrução, podemos dizer assim, né? Tinha um estereótipo. Tinha uma boa aparência. Tinha um bom conhecimento. Então ele falou: olha, eu não tenho a menor dúvida. Pode vir aqui, meu filho, vem aqui. E ele já foi derramar o óleo da unção. Aí Deus falou: tenha calma, Samuel, não é esse aí que eu vou escolher. Aí o que é que Deus disse para ele? Porque Deus não escolhe como os homens escolhem. Deus não escolhe pela aparência, Deus escolhe pelo coração. Aí ele fala: ah, tá bom, então vem esse outro aqui. Ele chamou, começou a chamar, não era nenhum. Deus falou: olha, pergunta se ele ainda tem algum filho. Aí ele perguntou assim: o senhor ainda tem algum filho? Ah, eu tenho, mas esse aí vive tocando harpa, só quer saber de orar. Aí Deus falou: é esse aí mesmo que eu quero. Aí ele escolheu. Davi, ele era rejeitado pela sua própria família. Nem mesmo a sua família cria que ele poderia ser alguém na vida. Mas Deus conhecia o coração dele. Então, olha como é importante você temer ao Senhor e você não te estribar no próprio entendimento. Aquele homem, o Samuel, ele entendeu assim: olha, eu sou um sacerdote, eu sou um profeta, eu já tenho experiência, eu já ungi o primeiro rei de Israel. Olha, pode deixar que eu resolvo, Deus. Às vezes você pode se enganar. Não vai achar que você já tem experiências com Deus, que você não precise mais da ajuda de Deus para resolver as coisas. Tudo que você vai fazer, você precisa que Deus te oriente, para que possa dar certo. Porque senão você pode ser enganado. O diabo, ele usa os falsos profetas, usa as heresias para enganar você. E às vezes quando você quer agir pelo teu coração, você pode ser enganado. Não diz aquele ditado que as aparências enganam? Então você tem que sempre buscar em Deus, porque Deus, ele vai estar sempre preparado para te ajudar. Vamos ver mais um exemplo aqui em 2 Reis, procure aí. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Esse homem aqui, o Eliseu, ele era um profeta também. Ele estava substituindo a outro grande profeta, né? O Elias. O Elias, ele lançou a capa sobre Eliseu, para que ele fosse um profeta. Ele, um jovem ainda, quando ele teve o seu chamado, ele trabalhava com junta de bois. E ele foi chamado ali.
o Elias lançou a capa e falou: olha, você já sabe o que está acontecendo, né, meu filho? E a partir dali ele seria o novo profeta. E todas as vezes, amados, que o inimigo ia contra o rei de Israel, o que é que Deus fazia? Trazia uma revelação a Eliseu e fazia assim: Eliseu, vai até o rei de Israel e avisa ele que o inimigo está tramando contra ele, vai agir assim, assim, assim. Aí o que é que ele fazia? Ele avisava para aquele rei, e aquele rei, ele observava que era verdade. Olha aqui no capítulo 6, ó. Capítulo 6, a partir do versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinham avisado, e se guardou ali, não uma, nem duas vezes, foram muitas vezes. Se você for pensar, quantas vezes Deus já te livrou? Quantas vezes Deus já nos livrou? Sim ou não? Até mesmo quando você não conhecia a Deus. Se você for começar a contar as suas histórias, hein? Cada pessoa for contar a história de quanto Deus já livrou você. Porque graças a Deus nós temos que louvar muito a Deus, amados, que Deus nos poupou. Porque se Ele fosse tratar segundo as nossas falhas aqui, hein? Quantos aqui estavam enfermos nesse momento, ou estavam até mortos, ou estavam até mesmo em presídios? Então Deus, Ele nos livrou. Por isso nós temos que sempre analisar isso. Não uma e nem duas vezes. Não foi só uma vez que Ele avisou para o rei, não. Rei, não vai por esse caminho. Rei, olha, o inimigo está tramando, quer destruir você. Olha, e ele ouvia e depois analisava se era daquela forma. Nós temos que sempre analisar isso. Agora, aquilo que eu falei, a proteção de Deus, o livramento de Deus para nossas vidas vai depender de quê? Da nossa obediência. Vamos voltar aqui para a gente finalizar. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 7. Mais uma vez, o Evangelho de Mateus. E daqui a pouco nós vamos estar orando. Você também que está em casa, quantas vezes Deus já te livrou, hein? Nunca esqueça disso. Diz assim, o Senhor Jesus falando aqui para o próprio diabo. Ele estava aqui enfrentando o diabo naquela batalha espiritual. Ele vai dizer aqui no capítulo 4, no versículo 7. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele mandou Jesus, amados, ficar em cima do pináculo do templo, de 215 metros. Ele levou Jesus ali e falou: olha, se lança daqui, você não é o Filho de Deus? Se lança daqui, porque a palavra diz, presta atenção que o diabo conhecia a palavra. A palavra diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos que te guardem, para que você não tropece em nenhum caminho. Pode se lançar daqui. Mas ele falou: mas também está escrito, você não pode tentar a Deus. Ah, porque Deus vai me proteger. Ele vai me proteger se eu estiver junto dele. A proteção na minha vida, ela está condicionada à minha obediência à palavra de Deus. Você não vai tomar veneno porque você disse: ah, que Deus vai me proteger, ou para provar alguma coisa para alguém, ou querer ser melhor do que alguém. Não funciona dessa forma. Nós temos que ser humildes. Temos que ser humildes na presença de Deus. Quanto mais você for humilde, mais Deus vai te honrar. Amém? Vamos ver aqui. Então temos que vigiar. Aqui na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, ele vai dizer uma coisa muito importante. Aqui no Novo Testamento, é logo depois de Hebreus. Isso aqui já perto já do livro de Apocalipse, já no final aqui da Bíblia. Capítulo 4, versículo 7 diz assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem que resistir às tentações, não pode aceitar. Ah, porque Deus vai me proteger.
Ele vai proteger se você estiver em obediência. Ele vai dizer aqui também na 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então é isso. Claro, eu tenho a proteção de Deus? Tenho sim. Deus vai me dar a salvação? Vai, com certeza. Mas ela vai depender da minha obediência à sua palavra. Uma coisa está ligada à outra. Deus vai me proteger no momento que eu obedeça a sua palavra. Tem pessoa que diz assim: eu sou de Deus. Mas será que você está obedecendo ao Senhor? Ele vai dizer aqui, ó. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quero até que você grife aí na tua Bíblia. Não adianta você falar que é de Deus e não estar obedecendo a Deus. Deus manda você ir para o Egito, aí você vai para outro lugar. Deus manda você voltar para Israel, aí você fica no Egito. Deus manda você ir lá para Nazaré, você fica na Judéia. Você fica lá em Samaria. Você tem que estar onde Deus manda que você esteja. Porque se você estiver no centro da vontade de Deus, Ele vai te proteger e você vai ter vitórias. Agora eu vou finalizar mesmo lendo os Salmos 91. E logo após eu ler esses Salmos, nós já vamos fazer essa oração, pedirmos a Deus que Ele nos proteja de todo mal, amados. O próprio Jesus fez essa oração ali no Getsêmani. Ele fala assim para Deus: Deus, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas eu quero que o Senhor os livre do mal. É Salmos 91, versículo 11. Diz assim: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Essa pessoa que busca a Deus, Deus promete que vai te livrar da angústia e vai te dar até mesmo a tua salvação. Devemos sim confiar em Deus, esperar que Ele nos proteja de todo mal, porque essa é a promessa de Deus para nossas vidas. Mas a promessa de Deus para nossas vidas depende da nossa obediência à sua palavra. Amém? Já venham todos aqui? Vamos fazer essa oração então? Você também que está em casa, que precisa que Deus te proteja. Você entendeu bem essa palavra. Ele está disposto a nos proteger. No momento também que entregarmos totalmente a nossa vida e confiarmos a Deus os nossos propósitos. Feche os teus olhos também. Vamos estar orando e já intercedendo por você. Você que está aqui na casa do Senhor, se ajoelhe na presença de Deus. Você também que está em casa, faça agora a tua oração, se coloca diante de Deus. Você que precisa tomar uma definição, você que precisa da orientação de Deus. Se Ele mandar você fazer algo, não temas que onde você estiver, pode ser onde estiver, se for da vontade de Deus que você esteja nesse lugar, Ele vai te proteger e vai te dar a tua vitória.